As autoridades sanitárias dos Estados Unidos confirmaram o registro do segundo caso do coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, sigla MERS, dentro do território americano. O caso ocorreu no estado da Flórida. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos afirmou que se trata do segundo caso importado, ou seja, o paciente contraiu o vírus em outro país e o levou ao território norte-americano. Similar ao vírus que provoca a Síndrome Respiratória Aguda Grave, da sigla SARS, o MERS foi detectado pela primeira vez na Arábia Saudita em 2012. 39 pessoas morreram por causas relacionadas ao MERS no país do Oriente Médio até o presente dia. O primeiro caso de infecção pelo vírus nos Estados Unidos foi confirmado no dia 2 de maio de 2014. Na ocasião, a diretoria do Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias disse que o primeiro caso do vírus é motivo de grande preocupação por causa da sua grande possibilidade de transmissão, observando que ele se mostrou fatal em cerca de 1/3 dos casos de infecção. Foi dito ainda que o caso representa um risco muito baixo para o público em geral, mas que o MERS pode se espalhar para profissionais da saúde e que não há tratamento disponíveis para o vírus. Segundo a especialista, o paciente infectado no dia 2 de maio trabalha na área de saúde e prestou serviços na Arábia Saudita. Ele é morador de Indiana, nos Estados Unidos. Apesar da maioria dos casos do MERS se concentrarem na Arábia Saudita e em outros países do Oriente Médio, a descoberta de casos esporádicos no Reino Unido, na Grécia, na França, na Itália, na Malásia e em outros lugares tem gerado preocupações sobre o potencial de disseminação global da doença. Senhores do mundo, aqueles mesmos que dominam os Estados Unidos, dominam praticamente todos os países do mundo e nos têm como gado, eles têm algo muito favorável a eles e que atrapalha demais o ser humano de compreender os planos deles. A linha do tempo. A linha do tempo é algo, no aspecto que eu vou abordar, totalmente contrário a nós, humanos, que temos uma vida apenas de 60, 70, 80 anos, em média. Mas ela é muito favorável à mente Illuminati, que através dos livros perpetuam a sua história. E aí o que nós conhecemos, na verdade, no contexto global, geral da história, é a história narrada por eles. Mas nós mesmos apenas conhecemos, por conhecimento de experiência de vida, algo ou trechos dessa história que ocorreram ao longo de talvez 40 anos de nossa existência, porque os outros é infância e juventude, do qual nós não nos ligamos muito nas informações e nesses aspectos. E mesmo assim é triste, porque muitos seres humanos morrem alienados, doidos pelo que a televisão fala, pelo que a moda dita, enfim, alienados desde a infância até a velhice, e assim não toma conhecimento jamais de fatos históricos, mesmo da sua época, para poder analisar pelo menos um pouco a mente Illuminati. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: os senhores do mundo, para fazer uma transformação na política, uma transformação na cultura, uma transformação nos hábitos, no pensamento, na ideologia, uma transformação numa sociedade em qualquer âmbito que eles queiram, inclusive religioso, os senhores do mundo transformam uma geração e a outra geração já pega aquilo transformado e não tem visão de como era antes. O que vai se saber agora na geração futura de como era antes é através dos livros que eles escreveram do jeito que eles quiseram. Vou entrar no negócio. Vou entrar aqui agora no assunto. Não se preocupe. Terrorismo. Vai perguntar para sua avó de 80 anos se ela ouvia essa palavra quando ela era jovenzinha. Vai perguntar para o seu avô de 90 anos, 85 anos, se ele ouvia na juventude dele essa palavra terrorismo. E você perceberá que até meado dos anos 70, pouco ou quase nada se ouvia de terrorista, terrorismo e práticas ou assuntos desse tipo. Mas, dentro dos planos Illuminati da agenda global, havia chegado a hora de se propagar na mente da população este assunto chamado terrorismo. E o que ocorreu? Bruce Willis foi um dos primeiros. Ele era ícone da televisão num programa chamado A Gata e o Rato. E aí o que fazia?
Dele, um homem muito popular. Ele foi convidado para um filme em que ficava num prédio, e ali aquele prédio estava sendo atacado por terroristas. E quando falava terroristas, a gente pensava, seria o Drácula? Seria o lobisomem? Seria o King Kong? Porque a nossa mente até então estava ligada a terror, e terror eram filmes de terror. Mas a partir daí introduziam um novo tipo de conceito nesta palavra, terror, não mais praticado por monstros dos livros da antiguidade, como, por exemplo, a Múmia ou o próprio Frankenstein. Mas se falava de pessoas do Oriente Médio, geralmente, que estavam interessadas em explodir algumas cidades e matar algumas pessoas. A palavra terrorismo foi introduzida no cenário popular pelos filmes dos Illuminati e começou a povoar nossa mente. Assim, quando você assiste um filme, a chamada do filme, assiste o trailer do filme, assiste o filme de novo, pela repetição, e essa prática é poderosa, a sua mente vai associando e assimilando muito bem o que é aquela palavra, o que ela representa. Desta forma, o terrorismo foi introduzido no cenário comum mundial, das camadas sociais do mais alto nível, da mais alta casta social, até a mais baixa. Todo ser humano pensante acabou tendo a visão que os senhores do mundo queriam do que é terrorismo. O cenário estava preparado. Agora poderia-se imediatamente após os primeiros filmes de terror ou de terrorismo, aplicar logo uma ação efetiva verdadeira. Uma bomba sendo explodida, detonada no metrô de Tóquio. Depois outra bomba sendo detonada por terroristas no metrô de Nova York. Outra bomba, não muito grande, porque não era hora, mas detonada no World Trade Center. E aí os ataques terroristas misteriosamente, depois do cinema trazer para dentro das nossas mentes, começaram a acontecer na vida real. Foi como se um monstro que apenas existisse no cinema saltasse da tela, direto para a realidade. O terrorismo adentrou ao cenário humano, do conhecimento das coisas que ocorrem no planeta, de uma forma mágica, saído diretamente das telas de cinema, através dos filmes também do Illuminati Mor, chamado Arnold Schwarzenegger. O cenário estava pronto. Para o ataque do World Trade Center não faltava nada. Por quê? Porque a mente popular já sabia muito bem o que é um terrorista, propagado pelos filmes americanos. Não só americanos, mas também ingleses, filmes de outros países que também são manipulados pelo processo religioso, filmes das mais diversas áreas que produzem cinema do planeta, estavam unidas, trazendo à tona o tema terrorismo. Vimos filmes do Canadá, filmes de várias regiões do planeta, falando de terrorismo. E depois, o terrorismo sai das telas para a vida real. Agora o pior. Esta linha do tempo que favorece aos senhores do mundo através do método reescrevendo a história e que nos prejudica porque nós temos apenas talvez 40 ou 50 anos de vida de análise do que é a vida humana, já que o outro tempo que nós temos de vida é dedicado à juventude, à infância, não vou aqui levar tanto em consideração. E mesmo com tudo isso, com o grau de alienação que o mundo é submetido, mas este período de vida de um ser humano é muito pouco para ele poder conseguir enxergar essas coisas, ainda mais com a obscuridade promovida pela televisão e pela mídia, pela alienação em geral. Mas aqui vai. Um cenário terrível está preparado. O cenário das doenças, das epidemias mundiais. Eu não quero assustar você, mas eu tenho que te falar a verdade. Neste trabalho, você vai entender por que se tem construído tantos estádios de futebol em todos os lugares do mundo, mas principalmente no Brasil. Para onde se levaria tanta gente ao mesmo tempo para ficar num regime, por exemplo, de quarentena? Ou para se precaver de uma epidemia que estaria pegando muita gente do lado de fora desses locais protegidos? Qual local é mais adequado para, no momento de uma solução imediata, se levar uma quantidade enorme de pessoas?
Quais são esses locais, se não os estádios de futebol? Nós vamos agora acompanhar todo esse trabalho com muita atenção, porque você vai perceber que algo no ar não está cheirando muito bem. O que aconteceu com o paciente? Por favor, me diz que ele não está no seu hospital. Parece um filovírus. É assim tão mal? Ameaça biológica nível 4 e tem só 4 níveis. Então é como HIV ou coisa assim? Não, HIV é nível 2. E no nível 3 você tem TB, febre amarela, antrax, matadores em potencial, mas nenhum nível 4. Tem coisa pior do que antrax? O nível 4 é para coisas que são mortais para humanos e para as quais não existe vacina. Sem vacina, sem tratamento, sem cura. Vírus, ebola, é dessa família que estamos falando. A ação Illuminati, seja ela qual for, para ser coroada de êxito, ela tem que ocorrer conforme planejado antecipadamente. E, principalmente, a culpa jamais pode cair sobre um governo das sombras, um governo que não se vê, ou sobre, mais propriamente, a elite global. Jamais. Assim, o êxito do processo Illuminati, em mais um avanço na sua agenda global, consiste em fazer algo grandioso, algo necessário para a continuidade da proposta Illuminati da redução populacional, do governo único mundial, a moeda única e a nova ordem mundial como um todo, da melhor forma possível que possa se implementar, a fim de que não sejam expostos os autores da brincadeira. Assim, as coisas têm que parecer o mais natural possível. E os senhores do mundo vão preparar o terreno através dos noticiários de televisão, através dos eventos populares, através das corporações comerciais, empresariais, da indústria Illuminati, das grandes empresas, as megas empresas internacionais, e com apoio dos filmes produzidos por eles próprios. Assim, vários elementos vão estar cooperando para que o avanço na agenda global Illuminati seja coroado realmente de um êxito bastante favorável. No caso de um início de redução populacional, nós aqui não estamos afirmando categoricamente que é assim que vai acontecer, mas estamos deixando você ciente de que pode ser esta a forma pela qual as coisas começarão a acontecer, com o resultado final sendo a redução populacional. Não é difícil imaginar e projetar um futuro muito em breve, em que a Copa do Mundo já se terá passado, e agora as pessoas começam a aparecer infectadas por um vírus, seja esse qual for, em várias partes diferentes do planeta. E aí, após estudos e mais estudos, pesquisas e mais pesquisas mirabolantes deste processo mentiroso Illuminati que está aí, a televisão vai chegar na cara mais limpa e vai dizer: aconteceu que as medidas cabíveis não foram tomadas na época e a contaminação se espalhou devido à Copa do Mundo do Brasil em 2014. Quem sabe esta seja uma realidade bastante tangível num futuro muito próximo. Quem sabe será essa a desculpa que eles darão para poder tirar deles a culpa, mas dizer que na verdade foi apenas um lapso, foi apenas uma cochilada e o vírus acabou se espalhando para o mundo todo. Não se surpreenda se neste momento a própria televisão, que sempre teve consciência de tudo, sempre foi parceira do processo contra nós, não se surpreenda se ela agora disser assim: olha, todo o movimento, todo o aparato de saúde do planeta está agora
com foco direcionado para a questão da saúde. E o Brasil será o primeiro país a receber tratamento. Então você, cidadão, dirija-se ao estádio de futebol mais próximo de sua casa